Fala pessoal, tudo certo? Vamos fazer uma revisão sobre anatomia, mas com foco especificamente na prova do Enário hoje. Pensei em fazermos isso, o que vocês acham? Então vamos lá, sem enrolação, vamos para a nossa aba questões, que para os mais antigos no Book App também já teve o nome de questões abertas. É a parte onde o usuário tem maior liberdade para utilizar todos esses filtros aqui e chegar no que ele quer estudar exatamente naquele dia. Então, no nosso caso específico aqui, a gente vai colocar Enare. Enare. Na real, já estava aqui, né, o Enare. Dá para escrever ou marcar, como ficar a critério de vocês. E a matéria que a gente vai revisar será anatomia de cabeça e pescoço. Então, vamos fazer cinco questões para dar aquela revisada legal. Não sei quais aparecerão aqui, enfim. Então, caso eu erre alguma questão, pode acontecer. Eu trago o motivo de eu ter errado, se eu concordo, se eu discordo, mas darei o meu máximo aqui para trazer o meu racional, o meu ponto de vista, como que é a minha tomada de decisão quando eu faço uma prova. Então, o objetivo aqui é realmente esse, é trazer aquele pensamento, digamos assim, sem é aquela parada de mostrar realmente como que eu penso quando eu estou resolvendo uma prova com questões que eu nem sei quais irão aparecer. Então, vamos lá. Questão Enare 2024. A articulação temporomandibular, ATM, é circundada por uma cápsula articular fibrosa bastante frouxa, que permite amplos movimentos da articulação. A ATM possui um único ligamento verdadeiro, que cobre quase toda a superfície lateral da cápsula articular e é contínua a ela. Se for em relação a isso, já é o ligamento temporomandibular, né, que é aquele ligamento que reveste grande parte da cápsula. Ele se insere acima de uma longa linha no processo cigomático do temporal, além da eminência articular até as imediações do processo retroarticular. As fibras convergem em direção inferior para se inserir no colo da mandíbula. É o ligamento temporomandibular, certo? Em uma pequena área logo abaixo da inserção do disco articular. Assinale a alternativa que apresenta a denominação desse ligamento. Ligamento temporomandibular, quando ele, para mim, o que matou a questão, o ponto mais alto para fazer eu bater o martelo quanto ao gabarito é isso aqui, que cobre quase toda a superfície lateral da cápsula e é contínua a ela. Isso aqui é super característico do nosso ligamento temporomandibular. Então, irei na alternativa de letra A. Vamos ver o resultado. Resposta correta. Lembrando que aqui vocês podem acompanhar suas respostas anteriores e ver, caso tu já tenha resolvido essa questão, qual que é o teu histórico. Como é a primeira vez que essa questão aparece para mim, é a primeira vez que eu resolvo essa questão aqui no meu Book App, 4/6 de 2025, às 13h36. Tá errado esse horário aqui no meu relógio. É 13h25, mas enfim, não vem ao caso. Detalhe, depois eu passo pro nosso time para que a gente corrija isso aqui. Tá com uns 10 minutinhos de diferença no relógio. Mas sem maiores problemas, então aqui tu consegue acompanhar o teu histórico, se por acaso tu errou essa questão e agora tu acertou, então te mostra uma evolução, ou se tu já acertou essa questão e por acaso agora tu errou, então isso te mostra que provavelmente tu precisa revisar sobre esse assunto, que tu pode estar esquecendo alguns conceitos primordiais no teu estudo. Próxima questão, sobre a composição das superfícies articulares da ATM, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir. E assinale a alternativa com a sequência correta. A composição das superfícies articulares da ATM é característica das articulações sinoviais. Essa aqui é falsa, tá? E por que que é falsa? E essa essa questão já caiu em vários locais do Brasil e ela é uma grande pegadinha. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa articulação temporomandibular, ela tem características ali sinoviais, porém, em relação ao revestimento interno dela, é diferente. Então, as articulações sinoviais normais, do corpo em geral, elas são revestidas por cartilagem hialina, enquanto a nossa ATM é revestida por fibrocartilagem. Então, isso aqui é uma das maiores pegadinhas que existem no assunto anatomia da articulação temporomandibular. Então lembrem disso. Articulações no geral, cartilagem hialina. Articulação temporomandibular, fibrocartilagem. Por isso, a gente já sabe que essa aqui é falsa. Então, o que tiver verdadeiro na primeira, a gente atira. Então, a gente tiraria a D, a gente tiraria a C, e a gente tiraria a também. Ficaríamos entre a B e a E.
O côndilo não exerce força diretamente na fossa mandibular. Então, olha só que interessante. A gente ficou entre a B e a gente ficou entre a E. E tanto na B quanto na E, a segunda ela é verdadeira. Então, teoricamente, se tu tem convicção que a primeira é falsa, tu já nem precisa pensar na segunda. Aqui, nas nossas duas alternativas possíveis, traz a segunda como verdadeira. E de fato, ela é verdadeira porque o côndilo, ele não vai ter contato direto com a fossa mandibular. Afinal de contas, tem disco, tem principalmente o disco no meio ali, fazendo essa intermediação para que não exista o contato direto de estruturas ósseas, beleza? Claro que no estágio de doença terminal da articulação temporomandibular, onde o disco pode estar com bastante lesão, isso aqui não se torna uma verdade, mas claro que a alternativa está falando de condições de saúde normal do paciente. Próxima, as superfícies articulares temporal e condilar da TM são cobertas aqui deveria ter um por, eu acho, né? Por fibrocartilagem ao invés de cartilagem hialina. Essa aqui é verdadeira e é de fato vem de encontro com isso que a gente conversou na primeira afirmativa. Sendo assim, então, essa aqui é falsa, essa é verdadeira e essa é verdadeira. A gente encontra isso na alternativa de letra B. Vamos ver se acertamos, acertamos, perfeito. E aqui lembrando, vocês podem ver todo, se tu não concorda, se não é que se tu não concorda com o gabarito, né? Mas se tu tem convicção que o gabarito está errado, claro, por exemplo, sempre faço a questão no time Book a prova seguinte: errei, não entendi, manda na comunidade, manda dentro da plataforma que a gente estará sempre aqui tirando as dúvidas. Mas tem convicção que essa questão não procede ao gabarito, pode marcar como gabarito errado, pode ver as respostas anteriores para acompanhar teu, tua evolução. No nosso caso aqui, é a primeira vez que a gente. Olha só, tem algum bugzinho no relógio aqui, mas a data tá correta. Primeira vez que eu respondo essa questão, 4/6/25 a 1h15. Um discreto bugzinho no relógio, mas isso aí eu peço depois para o nosso time corrigir. É aquela brincadeira, né, galera? No ao vivo sempre existem algumas coisas que a gente vai vendo, mas a ideia aqui é ser o máximo de transparente com vocês. Próxima questão do Enário também. O assoalho da boca compõe o chamado diafragma da boca, com músculos associados acima e abaixo, bem como o espaço delimitado por eles. Na margem posterior do músculo, também denominado diafragma da boca, cria-se uma via de propagação de um perigoso flegmão, seria flegmão, né, do assoalho da boca para a região do pescoço e para o mediastino. Quando isso ocorre, é necessário antibiótico terapia. Qual músculo recebe essa denominação de diafragma da boca? Basicamente, o que entrega essa questão é isso aqui, na minha humilde opinião. Na margem posterior do músculo, também denominado diafragma da boca, cria-se uma via de propagação de um perigoso flegmão do assoalho da boca. Então, existe um músculo que ele não tem limite posterior, digamos que ele é aberto posteriormente, que é o nosso músculo miloióide. Tanto é que uma infecção, quando ela está acima do músculo miloióide, ela é uma infecção do espaço sublingual. Quando ela está abaixo do miloióide, ela é uma infecção do espaço submandibular. E as infecções, elas conseguem de forma mais facilitada transitar, por exemplo, do espaço sublingual para o submandibular, porque esse músculo, ele não tem um limite fechado posterior, ou seja, na parte de trás esse músculo ele é aberto. Então, infecções que surgem acima desse músculo conseguem passar facilmente para baixo. Então, o que mais abre minha cabeça para marcar a alternativa que traz o músculo miloióide é esse principal motivo, esse limite posterior do músculo é facilitar a propagação de infecções, que é uma característica do nosso querido músculo miloióide. Questão interessante. Vamos ver. Resposta correta. Próxima. Os pontos de pressão do nervo trigêmeo são regiões clinicamente importantes para o diagnóstico da sensibilidade das áreas de distribuição dos troncos principais. Particularmente sensíveis são os pontos de pressão envolvidos na neuralgia do trigêmeo. Em casos persistentes de inflamação do trigêmeo, caso a terapia medicamentosa não seja bem sucedida, métodos invasivos podem ser utilizados como o bloqueio do gânglio trigeminal. Esses pontos de pressão são localizados na base do crânio que dá acesso ao gânglio trigeminal. Qual é esse forame? Forame redondo, forame oval, forame cego, forame espinhoso, forame intrapiriforme. Então aqui, basicamente, a gente ficaria entre o forame redondo e o forame oval. Eu confesso que estou um pouco na dúvida entre se eu marco a A ou a B,
porque de fato um dos forames nos dá acesso ali, um dos forames estará passando o nosso V2 e o outro forame estará passando o nosso V3. E aí, qual será que. E de fato, eu não lembro exato, não tenho muito claro na minha cabeça qual que é o forame mais utilizado para que através dele se faça um bloqueio direto do gânglio. Mas eu vou pela a C, D e E, eu nem olho. Com certeza a minha resposta estará entre A e a B. Eu vou pelo V3, pelo forame onde passa o nosso nervo mandibular. Mas confesso que essa aqui eu tô com bastante dúvida. Vamos nessa aqui. Às vezes acontece isso, né, galera? A gente tem uma certeza até certo ponto. Então, o que que as minhas certezas me permitem? Eu eliminar a E, a D e a C. Essas eu não marcaria com certeza. Então, a minha chance de acertar, ela já vai de... Antes ela era de 20% entre cinco alternativas. Eu tiro três, ela ficou em 50%. Então, eu tenho metade de chance de acertar, metade de chance de errar. Então, sempre façam essa eliminação para que vocês consigam maximizar suas chances de acerto. Por quê? Porque no dia de prova, numa prova de 100 questões, por exemplo, como é o Enari, algum conceito ou outro pode fugir da tua cabeça naquele momento da prova, naquela adrenalina, etc. Então, ao máximo que tu puder deixar, ao máximo que tu puder aumentar as tuas chances de acerto, muito melhor. Então, baseado nisso, eu eliminei três, fiquei entre duas, vou no forão oval, mas confesso que aqui é um pouco de chute, tá? Eu realmente ambos esses forames têm relação com o nosso nervo trigêmeo, então pode ser que eu erre essa aqui. Forame oval, beleza. Ó, já gravei isso aqui. Esse é o ponto principal, tá? Tanto se tu quiser usar o teu caderninho de cagadas aqui para fazer uma anotação sobre essa questão, ou se tu quiser fazer o teu caderninho de cagadas manual, já é um ponto importante que eu vou anotar. Lembrar que um dos principais pontos de bloqueio do gânglio trigeminal é através do forame oval, para que eu não fique mais nessas dúvidas caso um dia eu veja uma questão semelhante a essa. Então a gente está sempre aprendendo, fazer questão é primordial. Basicamente, eu estudo todos os dias da minha vida cirurgia bucomaxilofacial nos últimos, no mínimo, uns 11 anos da minha vida. Então eu sou bucomaxilo há vários anos já, sou formado desde eu comecei a estudar para bucomaxilo de 2014 para 2015, me formei em 2017, fui para residência em 2017, 18 também, eu me formei e fui direto. Terminei minha residência em 2021 e desde então estou nessa jornada lá desde 2014, 2015, começando os meus estudos e estudando todos os dias bucomaxilo. E a gente está sempre aprendendo. Então, sempre importante. Vocês vão perceber que conforme vocês vão estudando, a confiança vai subindo também. Mas é importante que cada passo que a gente dê rumo ao conhecimento, a gente dê dois passos rumo à humildade também, para que a gente se mantenha cabeça aberta, sabendo que, ok, a gente está cada dia sabendo um pouquinho mais, mas sempre a gente sempre pode aprender com os estudos, com outras pessoas também. Esse é o ponto-chave para que a gente siga evoluindo. Pelo menos eu vejo a vida dessa forma. Aqui é o caderninho de cagadas, onde tu pode anotar pontos principais. O que que eu colocaria aqui, né? Eu posso até copiar o próprio enunciado, olha só. Ah, vamos ver. Bloqueio do gânglio trigeminal é feito do gânglio, vou botar do, do 5 é feito com maior frequência através do forame oval. E eu não esqueço mais isso, certo? Salvar. E sempre essas anotações estarão aqui à minha disposição. Aqui aparece, ó, a sua anotação foi salva. E aí, a gente fez quatro questões, vamos para a nossa última dessa leva de questões do Enari. Lembrando, galera, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários, João, faz da UERJ sobre trauma de face, por exemplo, e aí eu vejo os filtros mais pedidos e trago para que a gente faça aqui, beleza? Próxima. Anatomia de cabeça e pescoço, músculos supraioides e infraioides, Enari 2023.
Nos indivíduos desdentados, este músculo se aproxima do rebordo residual. Para mim já é miloióide, já pensando, né? Porque o rebordo, falando de mandíbula, o rebordo vai sendo reabsorvido e o músculo miloióide ele fica super aparente ali. Mas pode ser outro também. Pode ser os músculos genioides, os músculos genianos. Isso acontece também. Tanto que quando a gente vai fazer reabilitação com protocolo, muitas vezes aquela musculatura está ali, as espinhas genianas também estão. Então vamos ver. Não serei afobado aqui. Em casos de reabsorção óssea acentuada, a parte do músculo próxima ao último molar é a que mais precoce e intimamente entra em relação com a zona de suporte de uma prótese. Sua principal função é levar o assoalho da boca e com ele a linguoide. Aqui é o miloioide, aqui já matou. Mas eu confesso que eu fiquei na dúvida entre os músculos relacionados ali às espinhas, porque de fato isso acontece bem na região anterior ali. A gente está fazendo um aplainamento do rebordo muitas vezes para que a gente faça uma reabilitação com implantes e aí tá ali as espinhas e muitas vezes a gente tem que até fazer uma leve plastia naquela região. Mas o que entregou a questão foi falar do último molar. Então, como está falando de uma região mais posterior, eu já descarto qualquer músculo relacionado à área anterior da mandíbula. E aqui também matou, né? Daí a questão ajudou a gente um pouquinho mais, nos disse que a principal função é levar o assoalho da boca e com ele a língua ióide. Frente a isso, com segurança, eu marco a alternativa C, músculo miloióide. Para mim, é isso, perfeito. Acertamos mais uma vez também. Muito legal. Vocês viram que aqui tem um mix, tá? Um pouquinho de questões tanto da banca antiga do Enari quanto da banca atual, mas a gente está sempre percebendo os padrões que, de fato, a anatomia do Enari ela não é uma coisa muito difícil. Então é importante a gente conhecer a prova que a gente quer prestar para chegar lá no dia o mais preparado possível, certo? E aqui, lembrando, galera, olha só que legal, todo o pessoal ao vivo estudando. Eu tô aqui, inclusive, esse é a minha conta. E o pessoal, a Yasmin, a Camila, Eduardo, o outro João, aqui o TL, não sei porque que não sei o nomezinho dele, o Marco, o Renan. Pessoas há 122 dias consecutivos estudando e assim por diante. Eu tô há 13 dias consecutivos logando. Teve um dia que eu acabei, infelizmente, não logando na plataforma. Fiquei estudando por aulas e também estudando através de livros e acabei perdendo a minha sequência. Então, olha só que importante a gente manter a nossa sequência dentro da plataforma aqui, porque fica muito mais. Fica até desafiador. A gente vai vendo a nossa sequência, o nosso streak crescendo. Cada vez mais a gente quer estar aqui fazendo o nosso estudo diariamente. Então, podem ter certeza que fazendo um pouquinho, 1% a cada dia, isso no longo prazo, com certeza nos transforma, beleza, galera? Desejo um ótimo estudo para todo mundo. Qualquer dúvida, mande aqui embaixo. Deem sugestões também de outros conteúdos, de outras bancas, de outras matérias que vocês gostariam de ver. Também vou fazer nos próximos dias uns sprints diários, porque a gente tá alguns dias sem fazer o sprint. Então, estamos aí para trazer o máximo de conteúdo para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal e eu estarei aqui para ajudar no que estiver ao meu alcance, beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.